Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 24 de abril de 2020. 2020, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio. A mesa de som é dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadros. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar, né? Possamos aí informar e também nossos ouvintes possam orientar e informar a população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia, sobre qualquer fato. E, logicamente, os fatos que acontecem de momento, né? Nós estamos acompanhando toda a movimentação também em Brasília. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá em Brasília. O ministro Sérgio Moro já confirmou, deixa o governo do Bolsonaro. Peça importante no governo Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, pela sua popularidade. Então o Moro se demite. Na verdade, ele se demitiu do governo Bolsonaro e diz que houve interferência política. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso programa Falando de Vida. Mas vamos ao tema do dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Embora as escolas e universidades estejam fechadas, os profissionais de empresas públicas e privadas exerçam suas atividades de casa e os governadores, prefeitos peçam que todos se isolem para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Milhares de trabalhadores têm de sair às ruas. São aqueles profissionais que atuam nos serviços essenciais. Além de serviços médicos e hospitalares, tem segurança pública, defesa, estão também na lista atividades de abastecimento, telecomunicações, tratamento de esgoto e lixo, funerárias, jornalísticas, distribuição de água, energia elétrica, entre outras tantas atividades, todas elas fundamentais neste momento. São policiais, profissionais de saúde, garis, sepultadores que têm de ir a seus locais de trabalho para que os outros fiquem em casa, cumprindo as determinações de isolamento social. Trabalham por eles próprios e um pouco também pelos outros. Então, é possível imaginar um bombeiro em regime de trabalho home office, ou seja, trabalhando em casa? Não é possível, né? É possível imaginar um médico, né, de qualquer especialidade que não tenha tido sua rotina afetada pela pandemia? É justamente sobre o médico, né, que nós vamos entender hoje como é que mudou essa rotina do médico, do profissional de saúde junto a essa pandemia. Não dá para trabalhar em casa, tem que justamente proteger a família e ao mesmo tempo tem que ir para o seu local de trabalho, que são os hospitais. Mesmo com medo, eles podem parar. E mesmo com medo, eles não podem parar durante a pandemia do coronavírus. Hoje, no Falando de Vida. Muito bem, daqui a pouquinho, né, nós teremos o nosso convidado para falar, que é um médico, né, para falar sobre a rotina. Mudou muito dos médicos essa rotina, daquele que dá plantão em pronto-socorro, que dá plantão aí em hospitais do Vale do Paraíba, plantão aí na capital paulista, atende nos seus consultórios. Mudou basicamente tudo para esses profissionais que não têm como fugir da raia. Daqui a pouquinho nós vamos conversar então com o Dr. Joaquim Ferreira Neto sobre esse assunto, que ao mesmo tempo que exerce a sua função aqui no Vale do Paraíba, também exerce sua função na capital paulista e, consequentemente, tudo mudou, né? Alteração em relação a toda a situação do profissional de saúde também. Enquanto isso,
nós vamos atualizar as informações, né? Atualizar as informações que hoje de manhã nós já falávamos sobre isso no nosso jornal, a possibilidade da saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro. E olha, o ministro Sérgio Moro confirmou agora às 11 horas, em entrevista coletiva. Na verdade, o que ele confirmou, né? Ele pediu demissão. Praticamente ele pediu demissão nesta sexta-feira. O ex-juiz federal deixou a pasta após 1 ano e 4 meses no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Para quem se lembra, né? O Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro era até muito mais conhecido do que o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro. E ganhou notoriedade por conta aí da própria Lava Jato e pelo trabalho que ele desenvolveu. Aí ele foi para o governo do Jair Bolsonaro. Mas, segundo o próprio ministro Sérgio Moro, a situação não foi aquilo prometido, né, que o presidente prometeu para ele em relação à chamada Carta Branca. A demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que foi indicado para o posto do agora ex-ministro. A Polícia Federal é vinculada à pasta da Justiça. Ao anunciar a demissão em pronunciamento na manhã de hoje, o ministro Sérgio Moro afirmou que disse para o presidente que não se opunha à troca do comando da Polícia Federal, desde que o presidente lhe apresentasse uma razão para isso. Aí o presidente, o que o presidente disse? Presidente, eu não tenho nenhum problema em troca do diretor, com falas do ministro Sérgio Moro, mas eu preciso de uma causa, como por exemplo, um erro grave. O que aconteceu? Ou seja, para trocar, né, para demitir o meu homem de confiança, porque eu preciso de uma causa, de um motivo. Moro disse ainda que o problema não é a troca em si, mas o motivo por qual Bolsonaro tomou a atitude. Segundo agora o ex-ministro, Bolsonaro quer colher informações dentro da Polícia Federal, como relatórios de inteligência. Ele quer estar informado de tudo, de todos os passos. E o ministro Sérgio Moro disse que a autonomia da Polícia Federal é um valor fundamental que o Brasil tem, né, para preservar dentro de um Estado de Direito. Ou seja, sem interferência, sem gerência da Polícia Federal. Tem que trabalhar de uma forma técnica, não que as pessoas fiquem utilizando de forma política a Polícia Federal. Senão, daqui a pouco vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Então, de acordo com o relato do ministro Sérgio Moro, ele disse que Bolsonaro, que a troca de comando na polícia seria uma interferência política na corporação. E ele afirmou que o presidente admitiu isso. Aliás, ele foi textual, né? Falei para o presidente que seria uma interferência política. E ele disse que seria mesmo uma interferência política. Agora, o ex-ministro contou que Bolsonaro vem tentando trocar o comando da Polícia Federal desde o ano passado. Bom, agora tem um detalhe, né? Ele ainda não assinou a exoneração, o Moro ainda não assinou a exoneração. Ele afirmou ainda que, ao contrário do que aparece no Diário Oficial, ele não assinou a exoneração de Valeixo, né, que era o diretor, e nem do diretor da Polícia Federal, que pediu para sair. Na publicação consta a assinatura do então ministro e informação de que Valeixo saiu a pedido. Então ele disse que não assinou nada. Então ele disse que a carta branca prometida não foi tão branca assim, teve desgaste, teve problemas, e hoje o ministro Sérgio Moro, então, pediu demissão. Agora, o que isso pode mexer com o governo, né? Vai mexer muito. Uma coisa foi demitir o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, principalmente nesse, eu diria, nessa curva toda, né, nesse aquecimento todo da pandemia do coronavírus. Até porque a questão técnica do ministro Taj pode resolver a nossa quarentena e a proteção do povo brasileiro. Mas a questão política hoje interferiu basicamente por conta do ministro Sérgio Moro, que era e é uma das pessoas, né, eu diria, o ministro mais popular do time do ministro do presidente da República. O ministro Sérgio Moro
tem aí uma avaliação da população brasileira muito alta mesmo. Agora nós vamos acompanhar como vai ficar o comportamento justamente daqueles que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao ministro Sérgio Moro. A gente vai tentar entender agora como vai ser essa defesa. Se aquele que defende cegamente o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, com a saída agora do ministro Sérgio Moro, como vai ficar essa relação com o ex-ministro Sérgio Moro, que foi também juiz e é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil e também uma das pessoas mais queridas aí do povo brasileiro. Então, a questão política vai realmente balançar nesse período todo, uma situação muito complicada para o presidente da República. Aliás, nesta semana, a gente já viu uma mudança, que aliás eram duas personalidades que nós tínhamos como que as pessoas, e que tinha aí como se fosse um sustentáculo, né, do governo Bolsonaro, que é o ministro Paulo Guedes e também o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Nessa semana a gente já percebeu que o próprio ministro da Casa Civil que anunciou um programa pró-Brasil, um programa econômico que ainda vai ser formatado, mas não estava ali o ministro o Paulo Guedes, que deveria anunciar o que seria aí o sistema econômico para o Brasil de recuperação do povo brasileiro, economicamente do Brasil. Bom, a gente sabe que o ministro Paulo Guedes não concorda com esse pró-Brasil, que foi anunciado numa recuperação econômica do Brasil, basicamente com dinheiro público, basicamente com dinheiro do governo, basicamente com dinheiro público, a recuperação, ou seja, o próprio governo injetando dinheiro para a sua recuperação. E o ministro Paulo Guedes entende que quem tem que auxiliar na recuperação do povo brasileiro, da economia brasileira, é a iniciativa privada. A iniciativa privada. Então já houve aí um certo rompimento de ideias nesse setor todo. E anteontem a gente já observou essa situação da demissão aí do diretor da Polícia Federal, no qual o ministro Sérgio Moro disse que se ele fosse demitido, ele também pediria para sair. Então, é uma situação muito complicada, porque ele disse, em entrevista coletiva, ele colocou algumas afirmações gravíssimas. Ele disse textualmente que o presidente da República quer interferir no desdobramento e no desenrolar das investigações da Polícia Federal. Olha, a Polícia Federal já prendeu muita gente, já chegou aí em gente que a gente nem imaginava. E agora a situação se complica ainda mais quando o ministro Sérgio Moro, que era juiz, por 1 ano e poucos meses, 4 meses, virou ministro, mas hoje ele saiu como juiz porque ele praticamente deu uma sentença para o presidente da República, destacando a situação toda, por que ele saiu e por que realmente ele não vai ficar no comando do Ministério da Justiça. É isso aí, é a República sendo República no Brasil. Já está conosco Dr. Joaquim Ferreira Neto, médico ginecologista e obstetra, empresário. Eu estava falando justamente aqui sobre como que um profissional de saúde que não pode dizer não, ou seja, tem que proteger a família, mas tem que ir para frente da batalha e tem que proteger todo mundo. Como é que se adaptou? Boa tarde, doutor Joaquim, tudo bem? Boa tarde, Donizete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem. Então, Donizete, quando a gente escolhe um caminho na vida, a gente tem que ir em frente. Se for soldado, se tiver guerra, tem que ir para guerra. Se for policial, se tiver confronto, tem que ir para o confronto. Então, se a gente é médico, se está na atividade, como é que vai fazer? Não vai fazer o plantão? Tem que ir, não tem jeito. O senhor está dando plantão aonde, doutor? Hoje eu faço um plantão aqui em São Paulo, né? Está em São Paulo, né? Tá, e justamente... ali mais parte administrativa. Justamente é onde está o foco do problema.
Como é que o senhor está acompanhando esse foco do problema aí? Só sai daqui do Vale do Paraíba, que está mais calmo, hipoteticamente, e vai para a boca do leão. Na verdade a gente acaba tendo uma visão mais objetiva, né? Porque nós brasileiros, nós temos o hábito de só acreditar no problema quando ele acontece, quando você vê acontecendo, né? Estava comentando outro dia, inclusive, que há 15 dias atrás, até os próprios colegas médicos tinham lá opiniões a respeito dessa questão de abrir, da questão da economia e tal, tudo mais. Porque a gente não tinha tido casos lá ainda de colegas nossos que tivessem tido adoentado, né? Até tinha casos de pessoas que tinham tido o vírus, mas não ficou doente, não precisou internar nada. Aí, há uma semana atrás, aí tivemos um colega que já teve que ir para UTI, que já teve que ser entubado, e aí colegas do plantão do dia, entendeu? Então aí o pessoal já começou a mudar um pouco de opinião, porque aí ainda está vendo a coisa acontecer. Então é bastante sintomático isso, né? O que você imagina, o que está longe e o que está acontecendo ao seu lado, né? Então, e agora a gente está vendo lá que realmente a cada dia o número maior de pessoas que você tem contato, que as pessoas têm contato, até pelo volume de gente que a gente conversa lá, e essas pessoas contando, né, que de parente, de conhecido, de colega de profissão, que adoeceram, que estão no UTI, que estão intubados, e um outro que infelizmente acabaram morrendo mesmo em função do problema. Então a gente fica um pouco mais tenso, porque você começa a ver que a coisa realmente acontece, não é que você ouviu dizer, né? Que a coisa é ruim, né? Que o problema é pior do que a gente imagina, na verdade, a capacidade, né? Porque o grande problema, né, da doença é que as pessoas que são acometidas e que o organismo não tem uma boa reação, as ferramentas para você usar são muito restritas, né? Você tem, já está preconizado, que você acaba tendo o mecanismo de intubação e respiração forçada, você usa em casos quando você não tem mais jeito. E no COVID você já tem observado que se o sintoma agravar um pouco, você já deve fazer essa respiração forçada para você tentar minimizar o dano no organismo, né? Então, é necessário que tenha, que é o que você tem hoje para fazer. Agora, as outras medicações, que o próprio presidente fala aí, de cloroquina, essa coisa toda, hoje já está sendo usado, um pouco mais cedo, inclusive, mas são tudo empírico ainda, né? Na verdade, você não tem, comprovadamente, que isso vai minimizar ou vai resolver o problema para as pessoas que realmente vão ter problema. Porque vão ter aquelas que vão usar e que não teriam problema de qualquer forma, e vai usar, não tem problema, e vai acabar atribuindo à medicação, né? Certo. Doutor Joaquim, por exemplo, muita gente fala, mas a coisa da imprensa, o pessoal, um alarde demais, não é tudo isso não, então eu vou pra rua, não sei o quê. O senhor está aí na capital paulista, é tudo isso mesmo? Alô? É tudo isso mesmo que se mostra, que se fala em relação a essa facilidade de contaminação, doutor? Aí, a gente já tem as descrições, né? Vamos refazer a ligação, né? Vamos refazer a ligação com o doutor Joaquim, porque olha só, né? Ele está na capital paulista, o doutor Joaquim Ferreira Neto é daqui da região do Vale do Paraíba, mas ele sai daqui para prestar plantão lá em São Paulo. Então ele está onde tem aí o maior número de pessoas infectadas aí com o Covid-19. E é justamente que muita gente pergunta pra gente, né? É tudo isso mesmo? É coisa da imprensa? Mas são números que a imprensa exagera. Esses sintomas não são tão graves assim mesmo, não. Mas ele está ali num hospital onde tem ali uma movimentação intensa em São Paulo o tempo todo. E, logicamente, é importante para que o nosso ouvinte possa ter aí essa visão de que realmente como é que funciona essa contaminação. Quando se fala aí que tem que usar máscara, tem que se higienizar, tem que lavar aí a mão, tem que se proteger, será que é tudo isso mesmo? Então, muita gente pergunta e tem muita gente que duvida. E por quê?
tem muitas pessoas que não vai ter nenhum sintomas, né? Não vai ter nenhum sintoma. Então não terá nenhum problema. Mas essa pessoa que não terá nenhum sintomas, ela vai passar para outra pessoa que porventura terá sintomas graves do Covid-19. A telefonia está meio complicada mesmo, né? A gente acabou perdendo o sinal com o Dr. Joaquim conosco. Ele está na capital paulista justamente para nos dar informações importantes sobre esse trabalho aí do Covid-19. Não tem medicamento correto, medicamento exato para o Covid-19. E essa é a grande dúvida. Como é que se trata quando se chega... tá. Mas deve estar fora de área agora, Rubem. Ele deve estar fora de área. Pela forma como saiu o sinal aí, deve ter entrado numa zona muito mais complicada, fora de sinal, e acabou prejudicando, então, a participação do Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco também. Mas daqui a pouco a gente consegue esse contato para ter aí esse retorno e essa palavra aí do Dr. Joaquim Ferreira Neto no nosso Falando de Vida. Falando justamente, né? A gente não tem como imaginar o profissional de saúde em home office. Hoje se fala em telemedicina, mas aí em outros setores. Mas no caso, se houver a necessidade de um atendimento em loco, o profissional vai ter que ir. Até porque ele fez um juramento em relação à própria proteção. Esse é o detalhe, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, se proteger o máximo possível, para que a gente não caia nesse setor e não tenhamos aí a necessidade da utilização do respirador. Então vamos ao intervalo, a gente volta já já com muito mais informação aqui para o nosso ouvinte do Falando de Vida. E tem muita gente já se manifestando, falando sobre a saída do ministro Sérgio Moro. Não concordo com a saída do ministro Sérgio Moro. E agora, muita gente falando aqui que Sérgio Moro pode ser aí um possível pré-candidato à presidência da República. O presidente da República agora, o Jair Bolsonaro, pode ter criado aí uma alternativa política. Aqui, o pessoal está muito antenado, né? Pode ter criado uma alternativa política para o Brasil, e ele sai há um ano, sai em um período interessante, mas agora vamos esperar se ele vai aceitar, né? Porque agora o presidente também precisa aceitar, embora o ministro Sérgio Moro tenha feito a entrevista coletiva hoje, o presidente da República ainda não assinou e precisa ainda assinar. Contato restabelecido com o Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco. Eu estava perguntando aqui, doutor, em relação a pessoas que... caiu de novo, né? Caiu de novo? Caiu, né? Tá bom. Vamos no intervalo, a gente volta já já, a gente refaz o contato com o Dr. Joaquim. Obrigado. Estamos apresentando Falando de Vida. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. O programa Falando de Vida, hoje destacando um pouquinho aí da vida do profissional de saúde, como ele está se virando com essa pandemia e, logicamente, sem deixar o seu trabalho. E a gente estava conversando com o Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco, ele está em São Paulo, está na capital paulista, mas infelizmente não conseguimos restabelecer o contato telefônico. Infelizmente não conseguimos aí restabelecer o contato telefônico. Mas fica a dica, né? A gente aproveita até para parabenizar e homenagear todos os profissionais da área de saúde, todos, sem exceção, tá? Desde da entrada até todos, sem exceção, da área de saúde, porque o trabalho que eles fazem é algo que talvez a gente não tenha consciência da grandeza hoje, né? Dessa proteção, essa grandeza hoje de proteção, de ajuda e, logicamente, de humanidade em relação à pessoa que precisa do seu tratamento, da sua condição de trabalho também. Então a gente só tem que parabenizar todo o profissional de saúde em todo o setor. Conseguimos o contato, Bunha? Que maravilha! Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco. Eu estava perguntando aqui, até é importante que o senhor dê uma reforçada para a gente, por favor, em relação à informação. E muita gente desacredita do número que se fala e da facilidade que se é o contágio do coronavírus. O que é de verdade, doutor? Então, eu estava falando, agora que o meu telefone está caindo mais que ministro. É isso.
Viu, Doni? Na verdade, assim, já é descrito, né, a facilidade que tem de contaminação, e a gente tem percebido bastante isso aí na prática, né, porque como é uma coisa bastante nova ainda, às vezes a observação prática ela tem uma importância. A quantidade de pessoas, profissionais de saúde, né, que têm contato, às vezes, até com paciente que ainda não eram diagnosticados, ou até mesmo não chegaram ao hospital com sintoma, mas que depois acabaram evoluindo para sintoma e constatando, a quantidade de profissionais de saúde que acabam adoecendo. Então, e aí você percebe que realmente o contato, mesmo com as pessoas usando algumas proteções, ainda assim as pessoas acabam se contagiando. Então aí denota-se a facilidade, né, que o grande problema desse vírus é a facilidade com que ele tem de propagação. Uhum. Então ele tem uma facilidade de propagação muito maior que o H1N1, que é uma gripe, que também são vírus, né, ou que a influenza, né, que são gripes, ou que sejam viroses, que teoricamente seriam mais ou menos semelhantes, obviamente não causando no organismo o tamanho do dano, mas a capacidade de propagação dessas outras viroses, elas são muito menores que o Covid-19 aí, que ele tem uma facilidade muito grande de a pessoa ter um contato, dele realmente se replicar e desenvolver. E o ambiente, né, ou o toque, né, aliás, um alerta aí às pessoas, né, caiu de novo, né? Caiu. Dados com a preocupação em tocar as coisas, a gente percebe que em quanta coisa a gente põe a mão durante o dia, né? Todo lugar, e de repente você não toma os devidos cuidados de lavar a mão, essa coisa toda, acaba botando a mão no rosto, na boca, no olho, nas mucosas, e que facilita, obviamente, também uma maneira de propagação, não é só pela respiração, que muitas vezes as pessoas pensam. Certo. O senhor tem medo, doutor? Porra, se tenho, morro de medo. Sincerão mesmo, né? Cara, porque você vê o dano que pode causar, né? Outro dia eu tava no hospital brincando lá, quer dizer, na verdade você acaba, é meio cômico, né? Mas é meio tragicômico, mas você acaba brincando porque vai fazer o quê? Vai chorar? Não tem jeito, você tem que estar lá, você tem uma equipe de plantão que às vezes não vou mais, vou pedir a conta, mas, pô, você vai estar largando as pessoas que estão lá na mão, né? Então você acaba não tendo muito, não é muito perfil, embora eu tenha colegas que já fizeram isso, né? Pediram conta, largaram tudo, não vou ficar no meio dessa história. Mas é óbvio que a gente tem medo, né? Eu falo assim, pô, eu acho que não pegar vai ser meio difícil, né? Porque aqui a gente faz a parte administrativa, mas você tem que estar fazendo reunião com todo mundo. A gente já teve lá o Dr. Jope, né? Acho que até deu entrevista aí depois que ele se recuperou, mas a gente fez várias reuniões com ele previamente a ele ter apresentado o grau de doença. A menina também que é farmacêutica lá no hospital, que também participou das reuniões com a gente, ela também acabou pegando e acabou confirmando o teste deu positivo e tal. Graças a Deus, ela nem precisou internar nada, já está bem, já cumpriu o período, já voltou para o trabalho. O Dr. Jober ficou internado, mas também já está bem, já está voltando para a atividade. Uhum. E a gente teve várias reuniões com eles quando eles estavam no início dos sintomas, né? Que eu até ainda brinquei, falei, pô, você tá com esse sintoma aí, isso não é Covid, não, isso aqui não é a gripe minha, eu tô acostumado com essa gripe. Depois acabou piorando e foi constatar realmente ela. Então, óbvio que eu tenho medo, sinceramente, porque é uma doença que você pega e você não sabe o que vai acontecer. É diferente de outra doença que você tem alternativa, tem tratamento, então se o seu organismo não resistir, né? Eu até brinco com as pessoas, bom, a gente está dentro do hospital, a chance de pegar é muito grande. A torcida maior não é nem para não pegar, é para o organismo aguentar firme, porque a chance de pegar acaba pela exposição, né, e pelo que a gente tem percebido dos demais profissionais, você tem uma chance, embora a gente tome todo cuidado, use máscara, lave a mão toda hora, use o álcool, enfim, limpa os equipamentos, computador, teclado, tudo. Chega em casa, toma banho, já põe a roupa que usou no hospital para lavar, no hospital só usa roupa privativa e tal, mas com todos esses cuidados, no mundo todo, né, houve um grande número de pessoas profissionais de saúde que adquiriram a doença, então, e tantos, inclusive, vieram a falecer. Então, a gente opta que se não tiver medo, se falar que não tem medo, com certeza está mentindo. Você vê a expressão das pessoas profissionais de saúde, não só médicos, como enfermagem, como técnico de enfermagem e tal,
todo mundo está com uma expressão tanto quanto tensa, está lá dando conta, na batalha, mas com uma expressão tensa. Acho que Doutor, todo mundo tem. o senhor está na área administrativa aí, mas como é que se trabalha então no hospital o lado psicológico dos profissionais que estão ali de frente atendendo rapidamente? Porque tem esse lado psicológico que mexe muito, né? Tentando conversar, né? As pessoas que às vezes você percebe que está mais tenso, às vezes você muda de setor, põe no setor que é um setor menos contaminado, com menos risco, né? Porque, obviamente, que cada um lida com isso de uma forma, né? Uns, às vezes, preferem fazer de conta que não vai acontecer nada, ou outros são bastante cuidadosos na precaução e acreditam que a precaução vai ajudar, e realmente vai ajudar, inclusive vai evitar, obviamente, a contaminação. O pessoal perde bastante os materiais e equipamentos de proteção. A gente tem seguido literalmente o que os técnicos têm orientado, né, o pessoal, as recomendações para que as pessoas utilizem dentro do que é recomendado, nem a mais nem a menos, porque as pessoas querem, exageram, acho que aumentar os equipamentos é que vai mudar. Não, vai mudar é ter o cuidado certo, do jeito certo, no dia a dia, mesmo internamente do hospital, conversar um pouco mais distante com as pessoas, mesmo com o paciente um pouco mais distante da cama, enfim, e tendo uma rotina, né, e o cuidado, obviamente, com higiene de mãos, essa coisa toda, e a utilização do álcool e dos outros equipamentos dentro de cada regra, vamos dizer assim, que são bem estabelecidos aí pelo Ministério da Saúde. Nós estamos em que nível? No meio, no pico, já está acabando, está na curva, descendo? O que o senhor pode falar para a gente? Olha, essa medida que a gente está observando aqui, vamos fazer um pequeno paralelo com o que está acontecendo em São Paulo e o que está acontecendo em alguns outros estados, né, principalmente onde está mais grave, que é Manaus, por exemplo, que é uma cidade grande. Óbvio que o fato de ter se tomado um pouco mais rápido a decisão do isolamento social, do distanciamento, isso fez com que a curva ela vá acontecer de uma forma bem mais lenta. Isso é importante para o aspecto da condição de tratamento, porque, como a gente comentou no começo, a preocupação que você tem, e que a gente que está lá na área de saúde tem, e até para a gente mesmo, bom, se eu pegar a doença e se agravar a doença, o que eu quero? Eu quero que tenha condições de me atender, entendeu? Se essa condição vai reverter em sucesso ou não depois, é um caminho. Agora, o duro é você acontecer o que tem acontecido. Em Manaus, inclusive, já tem acontecido. É você não ter condições de dar o atendimento mínimo, porque se a pessoa não tiver... se você não conseguir ajudar a pessoa a respirar, assimilar o oxigênio, o resto não tem nada mais que você possa fazer que vá fazer alguma mudança. Então, o que vai acontecer? Quando chega nesse nível, você vai morrer gente que não morreria se você tivesse condição de atendimento. Então, quando você faz o isolamento, quando foi optado por essa técnica, né, e nós estamos falando de técnica, não estou falando de quem, a preocupação é que se você tiver 10 mil pessoas, que estou chutando um número hipotético aqui, nada a ver com a realidade, mas se você tiver 10 mil pessoas que precisam de UTI, de um respirador, que as 10 tenham condições de ter esse respirador, porque as que você tiver condição de salvar ali, você com certeza vai salvar. Porque se você chegar a hora que você não tenha mais condição de oferecer o atendimento, aí realmente você vai acabar perdendo pessoas que teriam condições de se salvar. Essa acho que é a grande preocupação que a gente, como profissional de saúde, e todo mundo que está dentro do hospital e está observando e está vendo o que está acontecendo, é a nossa defesa, né? Que as pessoas realmente, não é questão de, mas 10 mil vai pegar mesmo de qualquer jeito, então tudo bem que pega rápido que aí acaba logo. Não, se as pessoas pegarem a doença todas ao mesmo tempo, você não vai dar assistência, vai morrer muita gente que não precisava. Então a questão é evitar que se pegue para não sobrecarregar justamente esse sistema de saúde, porque o sistema tenha suporte, não cabe todo mundo, né? Porque o problema é muito rápido e você não consegue equipar, mesmo que você tenha dinheiro, você não consegue equipar as estruturas de uma hora para outra, porque você não tem material. Esses materiais de hospital, os respiradores, eles são feitos praticamente, você encomenda num fluxo normal aí, você encomenda quase que para 60 dias, para 6 meses, porque não é um cara que o cara estoca lá e vai deixando um montão lá para a hora que vender, não, é um negócio caro, custa 100, 120, 150, tem de todo o preço.
E o cara, ele faz basicamente sob encomenda, então ele não tinha lá um monte de esperando lá que de repente vendesse, entendeu? Por isso que não se monta a estrutura, assim, às vezes tem a estrutura física, o espaço físico lá, mas você não tem equipamento. Hoje, se eu estou lá no hospital, você fala, nossa, vou montar mais 10 leitos desses. Não vou montar, porque não tem equipamento. A gente já correu atrás, já foi ver, todo mundo já foi ver, e não tem, só que não tem. E o mundo todo está procurando o mesmo equipamento, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se você vê máscara, gorro, essa coisa toda, o próprio álcool gel, que teve uma falta, hoje já não falta mais. Hoje eu já compro isso com tranquilidade, porque é um negócio que o cara se estrutura e produz isso, passou uma semana, 2, o cara já reestruturou, já reorganizou, já providenciou matéria-prima, outros já conseguiram começar a fabricar, porque são coisas tecnicamente simples de fabricar. Agora, os respiradores não são coisas simples de fabricar e são coisas que requerem tempo. Por isso que, assim, vai ter, provavelmente, os caras produzindo com tudo, vai começar a ter novos no mercado para agosto, setembro. Esse é o problema. Para a gente fechar, doutor Joaquim, até pela sua experiência, hoje o estado de São Paulo está com 55% em todo o estado de ocupação de leitos de UTI, no estado de São Paulo. Isso há muito tempo atrás inimaginável, né? E na verdade eu acredito inclusive que é um pouco mais que isso, né? Olhando os lugares que a gente trabalha e sabendo que já tem hospital que já está lotado, né? Em São Paulo tem alguns hospitais já que já estão acima dos 90%, que 90% é meio que o limite, né? A gente fala, o limite na verdade não é 100, é 90%, porque quando você conta a entrada e saída de paciente, você tem um tempo praticamente, principalmente nesse caso, que você tem processo de desinfecção e tal, que já estão... outro dia um relato de uma médica, que não sei se de um hospital de São Paulo, não vou falar o nome para não errar, mas o relato dela, assim, que você já tem, que ela já tinha casos, assim, que ela já indicaria, mas que o cara não está tão ruim assim, mas ela falou assim, olha, eu já tenho um retardo, porque alguns casos que eu já indicaria, hoje eu não posso indicar porque eu não tenho mais condições. É um paciente que ainda não está numa situação crítica, não é aquele paciente que eu falo assim, não, ele vai morrer se eu não colocar o tubo, mas é um paciente que eu já indicaria o tratamento se tivesse estrutura, entendeu? Então é isso. E você fez uma pergunta de quando, em que estágio, que nível nós estamos. Isso. Né? Eu acredito que a gente ainda vai sofrer muito até julho. Vai bastante tempo ainda. Até o mês 7. Até o mês 7. O que eu imagino aí imagino não, né? O que a gente viu acontecer nos outros países, né? Lendo um pouco, porque tá todo mundo se baseando no ocorrido, né? Da China, na verdade, a gente não pode falar muito, porque a gente não sabe até que ponto os caras realmente divulgaram as informações, né? Mas a gente sabe que os caras isolaram cidades, né? Começaram a isolar cidades, de não deixar realmente as pessoas nem saírem nem entrar, né? Meio que na força, então não sei se teoricamente hoje, comparando, lá morreu pouca gente, né, comparado ao que aconteceu no resto. Uhum. Para a gente fechar, doutor Joaquim, até para liberar o senhor, eu sei que o senhor na correria aí, eu gostaria que o senhor desse sua mensagem para quem está nos ouvindo e, logicamente, aí fica nessa situação aí de informações dúbias, né? O senhor poderia nos orientar, por favor. Eu acho que o principal aí com as pessoas, né, Donizete, que independente do que os governos tomarem de iniciativa, abrir ou não abrir, enfim, que as pessoas tomem o máximo cuidado pessoal, né, o cuidado de se sair de casa, se manter o mais distante possível das outras pessoas, não ficar muito tempo parado em algum lugar, não sair de casa mais gente do que o que precisa, né? Porque às vezes a pessoa vai no mercado, vai uma pessoa, não precisa ir 2, 3. Um dia eu estava no mercado, tem uma família inteira do carro. Então, vá só o que é necessário, chegando em casa, faça, higienize as mãos, porque a gente sabe que falamos já, né, que a contaminação é muito fácil. Então, se todo mundo tomar todos os cuidados possíveis, com certeza a gente vai minimizar o impacto. E que as pessoas mantenham vivas a esperança, né? Porque eu acho que é o que sobra, a esperança de que isso seja, o dano às outras pessoas seja o mínimo possível e que cada um consiga passar por isso e contar a história do futuro, né? Tá certo, com certeza. O recado aí para os nossos ouvintes. Bacana, muito obrigado. Esperamos aí breve nossos estúdios, viu, doutor?
Pô, tô com saudade já. Cara, aliás, cara, nunca vi coisas tão simples fazer tanta falta. Como cumprimentar as pessoas, abraçar as pessoas, pegar na mão, dar aquele tapinha gostoso nas costas, né? Sincero, né? Não aquele tapinha fingido. Mas faz muita falta. Pra mim faz muita falta, que eu tenho um modelo de conversar E nós somos de contato, né? O brasileiro é de contato, né, doutor? Exatamente. Tá bom. Obrigado, viu, doutor Joaquim? Obrigado, hein? Um grande abraço aí, doutor. Grande abraço. Muito obrigado. Desculpa aí a falha no telefone. Que nada, tecnologia é isso mesmo, sem problema, viu? Senhora de casa aqui. Grande abraço. Tá bom, um abraço. Dr. Joaquim Ferreira Neto, ele que é médico, médico ginecologista e obstetra, né? Também empresário, foi o nosso entrevistado de hoje. Ele está em São Paulo, né? Ele também presta serviço no hospital em São Paulo, na parte administrativa, mas está vendo a muvuca, a correria de um hospital grande na capital paulista e dando aí a visão de quem mora aqui em Jacareí, quem mora aqui no Vale do Paraíba, de que realmente a situação tá complicada, assim, a gente tem que se precaver, a gente tem que se cuidar muito, muito mesmo. Muito bem, vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total, a partir de agora a comunicação e a evangelização. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, com muito mais informação. Amanhã tem o Panorama Esportivo, os meninos do Panorama, estaremos juntos também, auxiliando aí, dando pitaco e dando cornetada no pessoal do esporte, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.